A paz do Senhor Jesus, queridos, Malaquias 3:16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmãos, uma vez eu estava passando por uma situação terrível, sabe? Eu vi alguém que não servia a Deus, eu vi essa pessoa sendo abençoada e eu não, né? E aí eu clamei e falei para Deus: Senhor, que diferença? Veio no meu coração. Qual a diferença entre essa pessoa e eu, né? E foi uma das primeiras vezes que eu tive uma visão assim, eu vi escrito a referência do versículo, Malaquias 3:18. Aí eu pensei, esse texto é aquele texto que é usado para pregar o dízimo, né? Não tem muito a ver, mas eu peguei e abri, aí para minha surpresa, né? Eu vi que se tratava desse texto. Então, irmãos, hoje em dia está uma cultura de medo. As pessoas têm medo, mas não medo de Deus, não temor de Deus. Eles têm temor àquele que pode matar o corpo somente. A palavra de Deus fala, Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, que não pode matar a alma. Então não é para a gente temer esse vírus, não é isso que nós devemos temer. Nós devemos temer, como diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, as pessoas estão deixando de ir em lugares que elas gostam com medo daquele que mata o corpo. Onde estão as pessoas que deixam de ir num baile funk, que deixam de ir numa reunião da maçonaria, né? Que deixam de ir na bruxaria? Cadê aqueles que deixam de ir no espiritismo? Cadê aqueles que deixam de ir na macumba? Cadê aqueles que deixam de ir na prostituição porque temem a Deus? Essas pessoas, onde estão elas? Agora, aparece uma ameaça ao corpo, uma ameaça à vida terrena, as pessoas deixam de fazer tudo isso, deixam de fazer o mal, porque tem medo de que o corpo morra. Então, irmãos, nós devemos temer antes a Deus, porque o temor ao Senhor é o início da sabedoria. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, irmãos, a palavra de Deus, como eu li em Malaquias, vamos voltar lá. Vamos terminar então com esse versículo, esse vídeo breve. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Os que temiam a Deus não estavam nem falando com Deus, estavam falando uns com os outros. Mas o Senhor atentava e ouvia. Olha só como Deus está presente na vida do crente. Você está conversando na mesa com a sua família, está falando de outras coisas e Deus está prestando atenção. Imagina quando o crente ora, irmãos. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Então, irmãos, o temor do Senhor faz com que Deus se lembre de você. Tem um memorial, tem o seu nome está escrito lá, ele lembra de você, ele conhece você, ele está atento ao que você fala. Então, esses que temem ao seu nome, temem ao Senhor e lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, você imagina, você tem um filho. Você quer castigar outras pessoas, você vai castigar seu filho junto? Não. E ainda, Deus ainda fala, o filho que o serve, não é um filho qualquer. É o filho que o pai mais ama. Então, irmãos, fiquem firmes no temor do Senhor, mas não temam aquele que mata o corpo, não temam o vírus que mata o corpo, não temam o anticristo que mata o corpo, não temam os servos do anticristo que mata o corpo, não temam a sinagoga de Satanás que matará o corpo, mas temam aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno. Então, aqui há um memorial diante de Deus para aqueles que o temem. Então, nesse dia, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, não espere ver tanta diferença nesse mundo, porque o reino de Deus não é nesse mundo. Então, irmãos, se passar tribulação, se passar necessidade, lembre-se, naquele dia vai ser a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o nosso temor seja para Deus somente. A paz do Senhor Jesus. Amém.